aqui, né, para discutir um pouco mais sobre leis trabalhistas, sobre a experiência do colaborador, então vai ser bastante interessante essa troca que vamos ter essa noite, com convidados super especializados aí em cada um em sua área, para a gente discutir um pouco mais. Isso aí, Amanda, muito obrigada. E antes de abrir a palavra aqui, pessoal, para os nossos convidados, queria apresentar eles para vocês. Primeiro, agradecer a Fabiana, também o Michel, por terem aceitado o convite para bater esse papo aqui com a gente hoje à noite. A Fabiana Silveira, ela é responsável pela gestão da carteira de cobrança e segurança jurídica dos documentos e processos do Sicoob Credit Carpa. É também advogada e presidente da Comissão de Direito Cooperativo e do Agronegócio da subseção da OAB em Carmo do Paranaíba e também membro da Comissão Estadual de Direito Cooperativo de Minas Gerais. O Michel é bacharel em Direito pelo Unipam, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade de Anhanguera e pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Metropolitana. É também advogado na área trabalhista, atuante em algumas comarcas de Patos de Minas e região, e atuou também no setor de recuperação de crédito de algumas cooperativas de crédito. Sejam muito bem-vindos, Fabiana, Michel, passo a palavra para vocês aí falarem um oi também com o pessoal. Olá, boa noite. Bom, como cavaleiro, vou passar a palavra primeiro para a doutora Fabiana, para ela se apresentar. Logo na sequência, eu me apresento aqui. Obrigada, doutor Michel, pela gentileza, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Fabiana, né? A Fernanda Japem colocou, né, todas as minhas características. Assim, é um prazer enorme estar fazendo parte dessa live, né? Principalmente com esse painel com o renomadíssimo doutor Michel, da área trabalhista. E eu agradeço muito o convite de estar participando, colaborando com vocês nessa semana do cooperativismo e gestão de pessoas no agro. E espero que seja uma noite bem produtiva, que a gente consiga trocar umas experiências bacanas, e não só entre nós que estamos na exposição do painel, mas também com os participantes, né? Bom, como já apresentado, meu nome é Michel, sou advogado especialista em processo civil, direito de trabalho e processo de trabalho. Atualmente sou advogado associado do escritório Roberto Carlos, Advogados Associados, com sede em Patos de Minas. E nessa experiência profissional que eu tive desde a formatura até os dias atuais, tive a oportunidade de trabalhar junto de algumas cooperativas de crédito. Inclusive já tive muito contato com a doutora Fabiana, na região do Carmo do Paranaíba, e espero hoje aqui poder, né, de forma objetiva, simples, traduzir para vocês de forma mais clara essa relação jurídica existente entre cooperativas, cooperados, associados, e o vínculo, a relação disso com o direito do trabalho. Espero que seja de grande proveito aí para todos nós. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, Fabiana e Michel também. E antes da gente começar esse bate-papo aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, para quem chegou aí um pouquinho depois que a gente já tinha iniciado, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para deixar aqui as impressões de vocês, também as dúvidas que vocês tiverem aqui no nosso chat, ou também abrir o microfone ou levantar a mão aqui durante a nossa conversa, para a gente ter mesmo esse momento de interação. Boa noite, Kênia, seja bem-vinda. Bom, pessoal, só para relembrar um pouquinho, né, o que a gente falou ontem aqui na nossa primeira live. Ontem foi dia da gente falar sobre a importância do alinhamento entre pessoas, processos, lideranças e objetivos estratégicos, né, de cooperativas e também, né, de toda e qualquer organização. Esse alinhamento, ele é realmente muito importante. Então, na live de ontem, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que é a gestão de pessoas, sobre a importância desse alinhamento, os principais desafios enfrentados por organizações atuantes no agronegócio,
Falamos também sobre a experiência do colaborador, a importância da comunicação e também da coleta e análise de dados para acompanhar esse desempenho da gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar muito sobre essa questão da experiência do colaborador, de relações de trabalho, que está dentro do que nós discutimos aqui ontem, né? A gente precisa pensar processos de RH dentro da gestão de pessoas, considerando essa experiência do colaborador, que envolve várias etapas, quando nós discutimos aqui ontem com a participação da Rita, que é consultora aqui da OneTwo também. Então, nós discutimos desde a questão da atração de talentos, até mesmo a saída desses talentos, todo o caminho que o colaborador ele caminha dentro da organização. Então, hoje a gente vai aprofundar mais nessa experiência do colaborador, levando para essa relação com o lado, né, jurídico, com o lado legal também. Exato, aproveitando, Fernanda, fazendo um gancho aí, né, quando falamos, né, da experiência do colaborador, a jornada, como você mesmo mencionou, começa desde a contratação, processo de recrutamento e seleção, principalmente lida muito com leis também, até para não ferir também a experiência daquele candidato também no processo seletivo, e ela vai até também o desligamento também, que envolve leis ali, que também a empresa precisa se atentar também. Então, nós temos que refletir bastante sobre essas leis que estabelecem o direito e os deveres tanto do colaborador, tanto também do empregador. Então, o doutor Michel vai poder falar um pouco mais sobre isso, por ser especialista, mas nós, enquanto RH, precisamos ficarem bem atentos, né, em relação a esses detalhes, e também a liderança também precisa saber, não de forma tão especializada, porque ela vai ter uma rede de apoio, mas conseguir também compreender um pouco mais para conseguir contornar determinadas relações ali no dia a dia, né? Então, quando a experiência do colaborador ela está alinhada com as legislações, ambos conseguem se proteger, tomar decisões corretivas também e preventivas também, que é isso que nós vamos falar um pouco mais hoje aqui, dessa questão que as cooperativas, as empresas no geral também podem tomar cuidado ali no seu dia a dia, nos processos ali. E eu vejo muito que hoje as empresas, elas estão interessadas nesse equilíbrio de interesses, né, que é buscar essa conformidade com as leis trabalhistas, para ao mesmo tempo melhorar a experiência do colaborador ali dentro também, porque assim, de certa forma, quando você está em conformidade com as leis, você consegue trazer um vínculo melhor, interesses melhores ali, né, todo mundo fica muito bem satisfeito, acaba que melhora também no ambiente de trabalho, a gente traz um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo também. Então, claro que todo mundo envolve com os desafios do dia a dia, então como que a gente pode adotar ações de melhoria em relação a isso. Então, pensando aí nos especialistas que estão aqui, os nossos convidados, eu queria começar com uma pergunta para a Fabiana. Posso fazer, Fernanda? Pode? Fica à vontade. Pensando nesses desafios, nas ações ali do dia a dia, das relações com o colaborador, qual a importância de manter uma boa relação com os colaboradores de uma cooperativa e como isso pode impactar na eficiência da organização? Ontem a Fernanda está falando da live de ontem, né? Eu participei e achei muito bacana a exposição, né? Essa troca que vocês fizeram de experiências, pessoas abrindo o microfone, falando das experiências. E sobre essa questão que vocês falaram sobre as pessoas são os maiores ativos da cooperativa, né? Então, manter uma boa relação com os colaboradores de toda a empresa e principalmente com a cooperativa, ela é de extrema importância, até porque as cooperativas elas foram criadas justamente com o intuito de inclusão, né? Inclusão daqueles menos favorecidos, valorizando aqueles pequenos, unindo forças para se tornarem grandes, né? Competitivos. E assim é uma relação com os colaboradores, porque cada vez mais que a gente cuida dos colaboradores, eu falo em todos os ramos do cooperativismo, mas especialmente no ramo de crédito, que é onde eu estou atuando, antes mesmo de você ser colaborador, você é associado. Então, assim, a experiência do colaborador, a relação do colaborador e cooperativa, ela tem que ser muito bem tratada. O endomarketing,
né? Porque se a gente consegue encantar o colaborador com os produtos e serviços que a cooperativa passa, e não só isso, mas principalmente sobre a questão dos valores cooperativistas, dos princípios cooperativistas, eles podem disseminar aos associados com segurança e propriedade, né? Então, assim, é extremamente importante essa relação da cooperativa com os empregados, né? Os colaboradores. Além disso, manter uma boa relação também, que eu acho, com os colaboradores, significa também incluí-los na gestão da cooperativa, né? Então, nas questões que, por exemplo, planejamento estratégico. Ontem mesmo, várias pessoas falou que o planejamento estratégico não colocam, às vezes, os empregados, os colaboradores, para participarem. E que é de extrema importância a participação dos colaboradores num planejamento estratégico, porque onde há envolvimento deles, há também uma alta responsabilidade com o resultado, né? Então, esse é um exemplo que eu acho que dá um senso de pertencimento e você consegue impactar de forma eficiente e positiva na organização da cooperativa. Com certeza, Fabiana, é realmente são relações às vezes delicadas, mas são relações muito importantes e que precisa ter mesmo esse cuidado para gerar esse senso de pertencimento, de valorização do colaborador, para até mesmo evitar algumas questões, alguns conflitos trabalhistas. E é pegando o gancho com essa questão dos conflitos trabalhistas que eu trouxe uma pergunta aqui para o Michel. Michel, eu queria saber de você qual que é a importância de buscar a prevenção mesmo desses conflitos trabalhistas, principalmente em cooperativas, que você também tem essa experiência, e como que um advogado como você, que é especializado em direito trabalhista, pode ajudar nessa prevenção de conflitos. Bom, vamos lá. A questão de surgir conflitos, né, ela é inerente da natureza humana, né, e por isso existe aí o direito para tentar, eu digo tentar porque nem sempre consegue, regulamentar todas as formas e todas as possibilidades de conflito. Mas a lei do cooperativismo, né, então ela já é bem antiga, apesar de hoje a cooperativa ser um dos segmentos mais fortes que existe e vem numa ascensão muito grande. Ela está lá da legislação de 1971. Né? Então, depois disso, ela foi sofrer uma alteração só em 2013. Né? Uma lei de 2012 que entrou em vigor em 2013. Então, está vendo esse lapso temporal aí, sem uma modificação, sem uma adaptação à realidade cultural que a gente tem vivido. Então, isso sim, é fato que pode ter contribuído para ter gerado muitos problemas no passado, tá? Mas como o nascimento de uma cooperativa, desde o momento da sua constituição, seu registro e o início das atividades, fazendo as devidas associações, ela deve se precaver de todas as formas, né? Como uma empresa qualquer. O que eu percebo no dia a dia? As empresas, às vezes, se preocupam muito com o plano de negócio, o cliente final, qual o seu projeto de marketing, e às vezes ele se esquece de se resguardar de uma boa assessoria jurídica para poder já nascer e iniciar suas operações da maneira correta. Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma cisão entre a relação da cooperativa com os seus cooperados, com os seus associados e com os empregados de fato dessa cooperativa. Tá? Não é porque é uma cooperativa que ela está impedida de contratar pessoas seletivas, realmente como empregados, que vão configurar ali todos aqueles requisitos do vínculo empregatício. Mas, de forma substancial, é extremamente importante esse trabalho preventivo. Então, desde o nascimento. Mas eu não fiz isso desde o nascimento. Não tem problema. Sempre há tempo de se corrigir. Né? Hoje existe no mercado jurídico algo que é pouco explorado pelas empresas, mas é de suma importância, que é o diagnóstico trabalhista. No diagnóstico trabalhista, a gente faz um detalhamento, né, de toda a vida empresarial, de todo o nascimento ali, como é o tema de hoje, de uma cooperativa,
como que está a sua relação com os cooperados, com os associados, com os seus empregados de fato, e a partir daí a gente vai corrigindo falhas na medida que vai se identificando essas falhas, e com o passar do tempo, essa cooperativa ou qualquer outra empresa, ela vai estar isenta ali de um passivo trabalhista. Porque a partir do momento que eu começo uma operação agindo de maneira equivocada, a partir dali eu estou lesando o direito de alguém e gerando o direito dele postular uma ação em juízo. A partir do momento que eu testo aquela frustração do direito dele ou aquela violação ao direito dele, inicia-se ali aquele prazo prescricional para ele poder postular esses direitos em juízo. Então, com o passar do tempo, todo esse risco, esse passivo trabalhista que existia ali naquela atividade, ela vai se exaurindo com o passar do tempo. Então, de forma muito objetiva, como prevenir? Se calçar do profissional da sua confiança, fazendo um trabalho preventivo, constituindo desde o início todos os seus contratos de maneira correta, porque é muito comum quando a gente encontra um possível passivo trabalhista e a pessoa diz, nossa, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu falo, pois é, mas tem que fazer, tem que cumprir, a legislação está aí, é clara, então basta se cercar, né, de bons profissionais, da mesma forma que eles se preocupam muito com, por exemplo, a questão contábil, fiscal, a parte jurídica também é de suma importância. Isso, com certeza. Eu acho que procurar um profissional que possa apoiar, né, que possa vir a consultar também é muito importante. Aproveitando, Michel, como que as cooperativas elas podem se proteger aí já quando ocorre, né, na verdade, como ela pode se proteger legalmente contra ações trabalhistas e garantir que estejam cumprindo com as obrigações legais em relação aos seus colaboradores e o que fazer também caso ocorra, né? Qual é a primeira etapa aí quando ocorre alguma ação já específica trabalhista? Bom, pegando o gancho aqui do que já foi discutido, né, do que não tem o melhor remédio do que a prevenção. Ok, passei, não fiz ou não fiz da maneira correta, nasceu um passivo trabalhista. Fui demandado na justiça. Primeiro passo, lógico, contratar um profissional da sua confiança, procurar ali naquele profissional a guarida que você realmente a guarida que você realmente busca, né, na sua defesa, na defesa ali da cooperativa ou da empresa, de modo geral, e buscar sempre, eu particularmente, tenho uma forma de trabalho que é sempre o justo, certo? E algo que vem se tornando mais forte no direito hoje, a doutora Fabiana não vai me deixar mentir, que é o princípio conciliatório, né? Um bom RH, por exemplo, ela tem todo aquele arcabouço de documentos anexados, guardados, para poder justamente fazer prova em uma eventual demanda trabalhista. No caso de cooperativas, o que tem de monte na Justiça do Trabalho? Pessoas entrando, cobrando um reconhecimento de vínculo de emprego e não de associado e cooperado com a cooperativa. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em cooperativas de trabalho. Né? Cooperativas de trabalho, isso acontece muito, onde eles vão buscar esse vínculo empregatício. Então, se essa cooperativa não tiver se munido da documentação correta, se ela não tiver cumprido realmente com os requisitos que a lei do cooperativismo exige e não tiver ferido aqueles princípios do direito do trabalho, lá que estão regidos no CLT, ela vai produzir uma defesa técnica no processo para se eximir daquele ônus. Agora, caso ela realmente esteja incorrida em erro, nada mais há que se fazer a não ser conciliar. Tá? Então, conciliar, buscar a conciliação em casos de falha operacional, onde realmente se atraiu esse passivo, na minha opinião, uma das melhores soluções.
Ótimo, Michel. E aproveitando, tem uma pergunta aqui da Alice. Alice, qualquer coisa, fica à vontade aí para abrir o microfone, esclarecer melhor aqui. Ela deixou aqui que ela tem um regimento interno que foi feito no ano passado, né, 2022, e ela quer saber se houve alguma alteração de 2022 para 2023. Bom, o regimento interno, ele é algo intrínseco ali daquela cooperativa particular, né? Então, o que norteia? A Lei Geral das Cooperativas, Constituição Federal, a própria legislação trabalhista. Então, tudo que uma cooperativa faz como regimento interno, ela deve se respaldar. Ah, ela acabou de falar que não é cooperativa. Ok, então hoje, Alice, numa empresa, né, então a empresa ela tem que respeitar todas o regimento interno rural. Ok, o regimento interno rural, você vai obedecer, a lei do rural tem algumas questões específicas, né, tem uma lei própria, é regido pela CLT e deve observar todos aqueles nortes tanto da Constituição Federal quanto da própria CLT, como também dos entendimentos que vieram com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017, então, assim, trouxe muitas coisas, mas nessa data aí que você está propondo com relação a esse regimento interno, não veio alterações legislativas significativas. O que ocorreu, caso a doutora Fabiana se recorde de mais alguma coisa, ela pode complementar aí para mim, mas houveram muitas decisões judiciais. Então, o TST estava vindo, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entendendo que o legislado, o negociado sobrepõe o legislado, e vice-versa, veio o STF e colocou uma pá de cal sobre a situação. Então, o regimento interno é válido? É válido. Faz lei entre as partes? Faz lei entre as partes. Só que nós temos que observar a legalidade dessas cláusulas. Será que ela está extrapolando ou contrariando alguma norma da Constituição ou da CLT e que não se permite, como, por exemplo, os direitos que estão indisponíveis? Então, tudo isso tem que se observar. No seu caso, acredito que não é um regimento interno para colocar, por exemplo, regras específicas, uso de EPI, alguma coisa do tipo que você queira implementar. Então, o ideal seria você consultar um advogado da sua confiança, passar esse regimento interno, porque isso é muito melindroso. Então, um documento desse, o advogado tem que analisar do início ao final, para saber se realmente aquele regimento interno está de acordo com a legislação, está ferindo ou não algum princípio, para sim te dar uma resposta assertiva para poder te responder isso. Com relação à sua última pergunta agora, o contador não basta. Eu digo o seguinte, eu tenho, desculpa o termo, mas chama o vulgo cada macaco no seu gato. Por exemplo, no nosso escritório, nós temos um escritório de contabilidade e a gente não se atreve em coisas contábeis, é de responsabilidade dele. Tem muitos escritórios de contabilidade que têm profissionais ali, que são formados em direito e tudo, mas eu gosto muito de procurar especialidade. Do mesmo jeito quando é na medicina, tá? Então, você procura o oftalmo, você procura o cardiologista. Da mesma forma, essa gerenciação de possíveis demandas ou de negócios, contratos. Procure um especialista da sua confiança. E se esse escritório de contabilidade, por exemplo, tiver o profissional e for especialista, se você tiver a confiança, fique à vontade, mas eu sugiro levar esse documento para conhecimento e revisão. Ótimo. Michel, Fabiana, fica à vontade, pode falar. Não, é só pegando o gancho do Dr. Michel, também sou especialista em direito do trabalho, embora não atuante quanto o Dr. Michel, mas eu concordo com ele, Alice, no que ele disse que a questão deve haver uma congruência entre o setor advocatício, né, jurídico com o contábil, porque nós somos advogados, a gente entende de lei, o contador entende de cálculos.
Então, assim, ó, para cada demanda, para cada demanda de um cliente, a gente tem que analisar o caso concreto, né? Então, como ele disse, a lei, ela sobrepõe a CLT, né? Ela sobrepõe, a última modificação dela foi em 2017, mas existem entendimentos, jurisprudências, e essa jurisprudência não quer dizer que vai impactar no seu negócio, né? Tem que verificar realmente com um advogado da sua confiança para verificar se as questões que você atua, se no ramo que você atua, no ramo rural, teve algum impacto mais específico a respeito do ramo para poder tratar e colocar de forma objetiva e expressa no regimento interno. Salvo contrário, você pode colocar até uma disposição de que os casos omissos não serão entendidos conforme a lei, né? Ótimo, Fabiana. Obrigada Só, pela pergunta. Alice, fica à vontade, Michel. Ali, só para te dar, porque me veio agora uma mudança recente desse meio rural, que é a questão da aplicação dos defensivos agrícolas, né, dos produtos químicos. Então, tudo isso veio alterando a ANR, né, que é a norma regulamentar do Ministério do Trabalho, onde aquelas pulverizações desses produtos obrigatoriamente precisam ser com maquinários que tenham cabine fechada. Tá? Então, isso veio impactando de forma drástica aí o meio rural. Então, precisa estar ciente, por quê? Porque o risco do não cumprimento, você pode estar aí, sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, ser autuado por uma alteração de uma ANR, que é um documento administrativo lá do Ministério do Trabalho, mas que tem força para vincular e obrigar com que todos os procurários, que todos os produtores se adequem a ele. Ótimo, muito bom. E eu acho que uma questão muito importante, Michel e também Fabiana, que vocês pontuaram, né? Essa importância de realmente consultar um profissional que é especialista naquilo ali, que vai conseguir te dar uma orientação bem mais assertiva, né? Então, sem sombra de dúvida, isso é muito importante, né? Alice mandando mais um comentário aqui, mas me parece que ainda tem um prazo para que os demais se adequem. É isso mesmo, Michel? Isso mesmo. Ela veio alterando, mas deu o prazo, e esse prazo está lá, tá? Nessa NR, quem quiser consultar, e ele vai de acordo com o tamanho da propriedade. Então, de acordo com a propriedade, é que vai ser cobrado essa mudança de forma efetiva. Ótimo, excelente. Fabiana, e eu queria agora te perguntar um pouquinho, né, que é uma área que você atua muito no Sicob, sobre a questão da segurança jurídica dos documentos. Como que você vê a importância dessa segurança dos documentos, também dos processos na gestão dos colaboradores dentro de uma cooperativa, que é o seu caso? Então, essa análise, o acompanhamento das conformidades desses documentos nos processos da cooperativa, não só na gestão, né, dos colaboradores, do documento dia a dia, eu acho que ela tem que ser muito bem feita, e aí vou pontuar mais uma vez, por uma assessoria especializada, né, porque embora o cooperativismo, ele também é CLT, embora tem outras questões, cada ramo do cooperativismo, ele tem órgãos reguladores específicos, normas reguladoras específicas, e essa atuação de analisar as conformidades dos documentos dentro dos processos da cooperativa, ela vai entre cooperativos fornecedores, entre cooperativos terceirizados, porque, por exemplo, as demandas trabalhistas, o doutor Michel não me deixa mentir, as cooperativas, principalmente aquelas que são centralizadas, elas têm estão muito bem alinhados, com processos bem colocados, análises bem feitas. Só que muitas cooperativas não têm uma central, né, onde que tem aquele acesso, aquele apoio. E as demandas trabalhistas que vêm muito são de terceirizados, que às vezes as cooperativas não fazem aquele acompanhamento se eles estão fazendo as contribuições que deveriam estar fazendo, né? Porque às vezes não pedem um comprovante. E isso acaba, de forma subsidiária, colocando a cooperativa no polo passivo. Eu falo cooperativa, mas isso vale para todas as empresas também, né? Que a gente viu que tem pessoas aqui na live que não é do cooperativismo e tem interesse em saber dessas informações também. Então, essa análise da documentação interna
da cooperativa com os fornecedores, da cooperativa com os terceirizados, da cooperativa com os cooperados e principalmente da cooperativa com os colaboradores, desde a seleção, a integração, a atuação no dia a dia dos documentos, na conformidade, ela dá uma segurança muito grande para a cooperativa e evita também as demandas passivas, né? Não só trabalhistas, como tributárias, administrativas. E esse, por exemplo, é um papel que eu cumpro dentro do Scope Credit Carpa, que é analisar a documentação, a conformidade com os órgãos reguladores, Banco Central, trabalhistas, cíveis, isso justamente para dar essa segurança de forma antecipada, né? A gente fica. O objetivo, na verdade, é fazer uma assessoria especializada de forma preventiva para que não chegue nas demandas passivas. E além disso, quando os próprios colaboradores eles percebem que a cooperativa ela cuida da análise de documentação, dos processos, dá uma certa segurança para eles também que estão lá dentro, né? Os colaboradores eles ficam com mais credibilidade, a cooperativa tem mais credibilidade no relacionamento com as suas partes. Então, ela vê que a cooperativa é segura, se está analisando realmente os processos, documentos em relação a EPIs, se traz uma empresa terceirizada que é especialista naquela área, que faz aquele levantamento de postura, levantamento de ambiente de trabalho. Então, assim, essa análise da segurança jurídica dos documentos, essa análise documental e de processo, ela realmente traz uma segurança jurídica com a cooperativa em todas as partes relacionadas que ela tem no dia a dia. Ótimo, e isso tem um respaldo até mesmo no clima organizacional, como você colocou, né, Fabiana? As pessoas se sentem mais seguras, com certeza o desempenho também é afetado positivamente por essa segurança, então são benefícios, né, que não só uma cooperativa tem, mas toda e qualquer organização, né, ter essa segurança, ter essa proteção de documentos, de processos, evitar esses conflitos e essas reclamações trabalhistas também, né, muito bom. Principalmente agora, por exemplo, com a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter uma atenção melhor em todos os processos da cooperativa, dentro, internamente, questão de imagem, questão de procedimentos, questão de autorizações, não só com os colaboradores, mas também com as partes relacionadas, né, com os cooperados. Então, essa assessoria especializada, seja ela dentro ou fora da cooperativa, ela é extremamente importante no dia a dia da cooperativa e para essa segurança também. Perfeito. Fabiana, até pegando um pouquinho da sua experiência com a Credi Carpa, né? Como que as cooperativas, até mesmo as empresas, né? Porque nós temos aqui na live aqui empresas também, melhorar a experiência dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Você citou, mas você acha que tem alguma ação específica, algum benefício também, oportunidade de desenvolvimento também para melhorar a experiência desses colaboradores? Então, como foi falado na live ontem, né, a experiência do colaborador, ela é um ciclo, né? Ela começa desde a seleção e onde você analisa o perfil de cada pessoa, não só técnico, mas comportamental, né? E eu vejo que pessoas felizes trabalham melhor, né? E trazem mais resultado. Então, para melhorar essa experiência dos colaboradores, eu vejo como uma forma a pesquisa de clima, né? Foi comentado ontem, e eu realmente vejo como uma ferramenta bem eficiente, desde que a alta gestão, as lideranças, elas estejam dispostas a fazer medidas e ações estratégicas para tratar aquelas questões que foram diagnosticadas na pesquisa de clima, justamente por quê? Porque se ela não for vista com bons olhos, né, se ela realmente não for colocada em prática as questões que foram levantadas, a pesquisa ela se torna maléfica, né? Porque você acaba criando uma expectativa no colaborador de que as coisas vão melhorar, de que eles vão dar atenção àquelas demandas internas, porque ali é a opção que eles têm, a oportunidade que eles têm de opinar sobre a gestão de pessoas, sobre os processos de RH, sobre o clima organizacional como um todo, os benefícios, processos, as lideranças. E quando você pega um diagnóstico deste e simplesmente engaveta, cria uma frustração, né, nos colaboradores. Então, assim, eu vejo também como o desenvolvimento das lideranças, porque a liderança hoje, ela é a melhor ferramenta
de gestão das pessoas, né, que a cooperativa, que as empresas têm. Porque são elas que estão ali no dia a dia, que recebem as demandas, que criam, que elas se desenvolvem e também desenvolvem os seus liderados, né? Então, eles atuam como um canal entre a cooperativa e seus liderados, principalmente na comunicação assertiva, né? Então, esse desenvolvimento das lideranças eu vejo como uma forma de melhorar também a experiência dos colaboradores. E outro exemplo também na live tratou ontem foi sobre a questão da rotatividade, né? As empresas hoje, principalmente, estão contratando muitas pessoas jovens, que elas são mais imediatistas. Então, ter processos bem definidos, questão de carreira dentro de uma organização, ela é de extrema importância para reter talentos, né? Dar essa oportunidade de desenvolvimento. E, assim como também, quando as empresas perceberem essa rotatividade, interessantíssimo fazer aquela pesquisa de clima, assim como a pesquisa de clima, fazer diagnosticar o porquê que está tendo essa rotatividade. Por quê? De forma que você vai tratar também, assim como o Dr. Michel falou da questão trabalhista. Ele disse que uma das coisas interessantes, quando você percebe que está errado, é conciliar. Concordo plenamente. Mas outra coisa também é diagnosticar, né? Você vai pegar aquela questão que você está ali falho, pegar aquela questão e mover ações para corrigir aquela falha e evitar demandas futuras. Assim como também na gestão de pessoas, né? Você vai pegar aquelas questões que estão falhas, vai diagnosticar e vai mover esforços para que, no macro, a cooperativa inteira consiga é, alinhar ações para corrigir aquilo e ter uma maior eficiência, né? Tanto na gestão quanto nos processos. Outra coisa também, eu falei sobre a questão de ter uma assessoria especializada jurídica. Só que ter uma assessoria especializada na gestão de pessoas também, como o Cicobi Credit Card hoje tem o One-Two, eu acho também extremamente importante para melhorar essa experiência dos colaboradores. Por quê? São pessoas especialistas, então as organizações hoje, principalmente quando tem muitos colaboradores, cada um com um perfil, e vocês com técnicas que já foram aplicadas, já estão validadas, trazem para a gente técnicas para aprimorar essa gestão, né? A gente acaba, por exemplo, hoje no Cicobi Credit Card, a gente tem um projeto que chama Guardiões do Clima, onde é um canal, né, entre o RH e os colaboradores, foram escolhidas pessoas estratégicas dentro de cada ponto de atendimento, de cada setor, que elas são um canal, uma via de mão dupla, de forma que o RH, através delas, estão próximos dos colaboradores, e os colaboradores estão próximos do RH através delas, porque a gente sabe que em todos os setores você precisa ter braços que auxiliam, que chegam perto, porque senão, infelizmente, não consegue uma pessoa só, né? E ter pessoas próximas que trazem essas demandas, que levam as demandas, é uma forma de ter uma experiência boa dos colaboradores e desenvolver o ambiente de trabalho também, né? Com certeza, Fabiana. E assim, é tudo alinhado e alinhado também com a parte jurídica, né? Como vocês bem colocaram, dentro da legalidade, da conformidade com a lei também. E você tocou num ponto, Fabiana, que é até uma curiosidade minha, Michel. Ontem a gente discutiu um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa alta taxa de rotatividade, principalmente dos jovens. Em parte de reclamações trabalhistas, você, Fabiana, também, vocês percebem que também tem esse viés que tem demais para o pessoal mais jovem ou não? Tem muita, da maioria das pessoas, então, assim, eu já tive a oportunidade de atender pessoas em cidades de porte grande e cidades de porte pequeno. Então, tudo isso gera uma certa diferença. Tá? Por exemplo, em uma cidade grande, nós temos clientes de todas as idades. Tá? Mas a grande massa está ali naquela faixa, talvez o segundo emprego, o terceiro emprego, até ali na faixa dos 40 anos. Mais do que isso, é um pouco mais raro, tá? Mas um pouco mais raro não, é um número menor, tem bastante, mas é bem menor. Então eu percebo que muito nessa faixa aí de 18, de 22 até os 40 por aí,
eu imagino que, pelo menos pela experiência que eu tenho do nosso escritório, é a grande massa de demandas trabalhistas voltadas para reclamantes. Perfeito, é mesmo uma curiosidade, porque a gente vê, acho que nós atuamos mais no segmento do agronegócio e é uma reclamação constante, né, Amanda? Que o pessoal mais jovem tem uma rotatividade maior, e é realmente isso que a Fabiana trouxe também, né? Como a gente discutiu ontem da questão da comunicação, que precisa ser uma comunicação assertiva, que vai abranger esses diferentes públicos, a gente tem que pensar isso em todos esses lados, todas essas vertentes de qualquer organização, seja uma cooperativa ou não, né? De atender também a essas demandas, ter essa linguagem voltada também para esse pessoal, esse público mais jovem, que a rotatividade está sendo mais alta com eles, e também essa questão das reclamações trabalhistas, né? Então, é realmente um ponto de atenção não só para as cooperativas, mas para todas as organizações. E caminhando agora aqui mais para o finalzinho, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, pode também abrir o microfone, fica à vontade. Eu tenho uma última pergunta aqui, Michel, e Fabiana também, fiquem à vontade os dois para responder aí, para compartilhar, fazer essa troca. Quais que são as principais obrigações trabalhistas de uma cooperativa? E se houve alguma mudança na legislação trabalhista, além das que você já mencionou, Michel, que as cooperativas elas devem estar cientes e se atentar para essas mudanças? Certo. Bom, as alterações específicas para cooperativas, né, ela ocorreu lá em 2012, entrando em vigência em 2013, e é importante a gente tratar disso, principalmente que o tema do cooperativismo é o porquê que nasceu a necessidade dessa alteração, né? De forma breve, é justamente porque as pessoas estavam utilizando-se de uma lacuna legislativa e fraudando contratos de trabalho, né? O exemplo que eu dei do que mais acontece é em uma cooperativa de trabalho, onde aquelas pessoas se unem para poder vender aquela mão de obra, terceirizar alguma coisa do tipo. Veio a legislação e garantiu, no mínimo, alguns direitos, como, por exemplo, a duração do trabalho de 8 horas a 44 horas semanais. Então, alguns direitos básicos ali do empregado também foi garantido ao cooperado, ao associado. Mas as mudanças trabalhistas, principalmente com a reforma trabalhista, o que todas as empresas, né, inclusive uma cooperativa, mas isso abarca para todas, é com relação ao estrito cumprimento da legislação. O que eu vejo hoje com muita ênfase é a pessoa simplesmente ignorar tal procedimento, tá? Por isso que a doutora Fabiana salientou tanto aí a importância de se ter uma pessoa especializada, ter um RH muito bem calçado, ter pessoas especialistas ali para te auxiliar, para que você não caia em uma prática que vai se tornar, que ela já nasce legal, mas ela nasce legal por desconhecimento. Tá? Então, mais do que se antenar com relação às possíveis alterações legislativas, é se cercar de bons profissionais para não deixar isso desaguar no erro, que automaticamente vai desaguar em uma demanda, seja ela civil, trabalhista, tributária. Tá? Então, as mudanças significativas foi mais no ano de 2012, 2013, com relação ao associado, tá? Esse vínculo aí que não é de emprego, e sim ele é um vínculo separado da CLT, mas que, no caso de vocês, cooperativa, né, no caso do doutor Fabiano, cooperativa de crédito, não se aplica muito a esse caso, né, porque os associados, os cooperados, eles estão ali se cooperando, mas com outro viés. É diferente do foco daquela cooperativa de trabalho, por exemplo. Mas a sugestão é focar na sua retaguarda. Quando a gente chama de retaguarda, é justamente quem está ali, munindo força, caminhando com você,
para que aquele negócio prospere. E só fazendo um adendo antes de eu finalizar, que eu acho que é de suma importância, só com relação a essa classificação etária que foi anunciada, a doutora Fabiana perguntar a opinião dela. Na minha, doutora, com relação a, talvez, a falta de consciência de uma pessoa mais jovem para poder ter a total dimensão de onde ela pode chegar. Porque, às vezes, ela entra na estrutura e ela vê uma pessoa, hierarquicamente, algo lá superior, e se sente menos. E quando, na verdade, o espírito não é de se sentir menos, o espírito é de se sentir pertencente. Porque sem ele ali, não vai funcionar o todo. Então, do mesmo jeito que é uma máquina imensa, qualquer engrenagemzinha fora, a máquina vai parar. Então, eu acho que talvez seja uma falta de amadurecimento para ele poder enxergar até onde ele pode chegar. E isso, com um trabalho bem feito organizacional, acredito eu que vocês consigam trabalhar muito bem isso e tentar incutir na cabeça desses jovens que é muito próspero. Basta ir se qualificando, basta ir contribuindo de forma ativa, né? E quando ele sente esse espaço, eu acho que o céu é o limite para esses jovens. Aí eles só precisam enxergar um pouco mais isso. Com certeza, Michel. E aí entra também a importância da gestão de pessoas, de ter também ali um plano de remuneração, de carreira bem definido, ter um mapa de carreira claro, que tem essa comunicação assertiva, né, para mostrar para o colaborador, olha, você está aqui hoje, mas se desenvolvendo, você pode alcançar, subir nos degraus da escadinha, né? Pode crescer na carreira e construir uma carreira sólida, seja dentro da cooperativa ou de qualquer outra organização, né? Mas, doutor Michel, eu acho que existe muito ainda nas organizações aquela cultura de que para você crescer, você precisa mudar de área, né? Então, às vezes, você está muito bem no ambiente onde você está, você quer mudar de área por quê? Porque ele paga mais, porque ele tem mais status. E, assim, é o que eu acho que todas essas empresas especializadas na gestão de pessoas têm tentado mudar essa cultura de que, dentro do seu próprio setor, há possibilidade de crescimento, desde que isso esteja de forma consolidada, né, que o processo esteja bem desenhado. Isso é uma forma realmente de evitar essas frustrações, justamente por quê? Porque a pessoa sabe que o que eu preciso, quais são os passos, quais são os desenvolvimentos de competências que eu preciso para chegar dentro da minha área em níveis superiores, né? Então, quebrando isso de que só a gestão é que é mais importante, assim como você disse, é uma engrenagem, a cooperativa, as empresas precisam de todas as áreas para se desenvolver, e não precisa do associado, do funcionário ter que mudar de área para se desenvolver e ter uma realização profissional, né? E essa realização profissional é muito interna. Ela vai muito de cada pessoa e ela pode se dar no ambiente que ela está, né? Exatamente, Fabiana, é muito importante, né, ter esse alinhamento. Alinhamento é fundamental, como a gente falou ontem, hoje vocês trouxeram aqui também. Então, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para a Fabiana, para o Michel, deixem aqui no chat, por favor. E enquanto isso, Fabiana, Michel, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi ótimo esse bate-papo, esclareceu muito aqui para nós sobre essa importância, essa tensão de considerar esses aspectos jurídicos, legais, pensando nessa experiência do colaborador. Então, isso é muito importante. Queria abrir o espaço aqui para vocês, se vocês quiserem deixar algum recado final aqui para o pessoal, fiquem à vontade. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, na live e já convidar para eu estou presente nas próximas também, que está sendo assim enriquecedor essas lives. Vocês conduzem muito bem, né, da OneTwo, e os convidados com certeza são pessoas que entendem, né, do ramo cooperativismo e de outros ramos também que estão trazendo para dentro, né? E
eu queria só ressaltar a importância do cooperativismo e do agro no desenvolvimento das comunidades, né? É um setor extremamente importante para as comunidades. E, assim, eu estou há 11 anos no cooperativismo, sou apaixonada pelo setor cooperativista e acredito muito nesse ramo para desenvolver as comunidades. É isso que a gente tem visto, né, nas cooperativas, dentro das comunidades, desenvolvendo os colaboradores. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, agradecer ao Dr. Michel pelas considerações também, por ter colaborado com a minha fala também, e estou à disposição, né, de vocês, caso queiram tratar de assuntos que são dentro do meu setor, do meu ramo, né, e fico à vontade, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Não, gostaria também de agradecer, primeiro, o convite, tá, da OneTru, eu me senti muito feliz, né, muito contente em vir toda vez, eu sou suspeito para falar, né, mas toda vez que me chamam para falar de direito de trabalho, para mim é um prazer muito grande. Como diz a doutora Fabiana, nada melhor do que você realmente fazer o que você gosta, ao invés de tentar, né, se aventurar aí em outros caminhos só porque X ou Y está tendo resultado. Então, estar no direito do trabalho me faz bem, falar de direito de trabalho me faz bem, e estar cercado de pessoas como vocês aqui hoje, somente provou que realmente a gente está no caminho certo e devemos continuar. Me coloco à disposição de todos vocês, tá? Para qualquer eventualidade, tira dúvida, ou para novas lives também, pode mandar o contato, que faço questão. Muito obrigado. Obrigada, Michel. Fabiana, o Antiu está sempre de portas abertas, que precisarem também nós estamos à disposição. Amanda, muito obrigada pela presença também, participação aqui. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Lembrando que amanhã a gente ainda tem live, na sexta-feira também. Amanhã nós vamos falar sobre desenvolvimento de lideranças, que é também um tema muito importante dentro da gestão de pessoas, como a gente comentou ontem, e a Fabiana trouxe isso aqui também hoje, destacando a importância do protagonismo das lideranças na gestão de pessoas. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver e preparar essas lideranças para a gestão de pessoas. Eu também, como a Fernanda falou, agradeço também a presença dos convidados, a presença de todos aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até amanhã. Boa noite. Um abraço. Abraços.